Bora, Fel, vitória importante do Corinthians pela Copa do Brasil, 1-0 em cima do Barra com o time reserva. Lembrando que tem um segundo jogo ainda na Neoquímica Arena. O Lingard faz o seu primeiro gol com a camisa do Coringão. Um golaço de primeira, uma jogadaça, deu um passe do Pedro Raul. Ele pega de primeiro, estufou na rede. Comenta o que você achou dessa partida do Corinthians. Infelizmente o Kaique se machucou ali, provavelmente ruptura do ligamento cruzado. Mais informações aí durante o dia. Deixa o seu like e se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. 1-0 pro Corinthians, foi assim que terminou o jogo e a gente começa justamente por essa partida, a vitória do Corinthians fora de casa. Um Corinthians, né, Calçade, muito mexido, evidentemente, como já se esperava, não dá para ficar mantendo o mesmo time toda hora, ainda mais um jogo de Copa do Brasil, onde dava para mesclar, para poupar alguns jogadores e ainda assim conseguir a vitória, como o Corinthians conseguiu encaminhar em sua classificação, né? Tudo bem? Olá, boa noite. Corinthians com 3 jogadores, mesmo assim, com 3 jogadores que foram pro 5º jogo. É o Gustavo Henrique, Mateuzinho, o Kaique, aliás, se machucou no primeiro tempo. Essa é uma pena. Mas era uma necessidade, né? Não dá para repetir nessa sequência maluca e tendo compromissos também muito importantes por Campeonato Brasileiro, onde ele precisa vencer e sair da zona do rebaixamento. E é preciso, assim, eu vejo às vezes uma desconexão com a realidade que não adianta você olhar jogo a jogo, você tem que entender o cenário da Copa. Copas no mundo todo, é isso aí. Gente, nós estamos numa fase com 32 times ainda. Ainda vai demorar para você encontrar grandes potências do futebol e grandes clássicos. Aliás, nesta fase com 32, poderia muito bem ser um jogo único. Copa do Brasil começar a partir de oitavas, aí de volta. Poderia ser. O visitante tem que ganhar. Se não ganhar, vai para os pênaltis. Eu defendo dessa tese. É preciso garantir o time grande, né? Então você faz 2 partidas, porque é preciso garantir. E nesse caso o Corinthians se deu bem, venceu 1-0, com um time bem modificado. Uma coisa é aquilo que o jogo individualmente cada um pode jogar, o outro é o coletivo. O coletivo, ele tá bem complicadinho, porque não são caras que jogam normalmente. E o individual também não teve nada brilhante. Agora, o Corinthians sai com uma vantagem, isso dá uma certa, não diria tranquilidade para a volta, mas é o Barra, vai jogar em casa. Aí o Diniz, ainda com essa vitória, jogando em casa, pode mexer na equipe, deixar alguns caras no banco, se precisar colocar para jogar, e a gente vai passar pelo Vasco, vamos passar pelo São Paulo e tal, e vamos falar mais ou menos nessa linha. Esperar grandes exibições, eu não tenho essa ilusão, porque não acontece em lugar nenhum do mundo. Claro. Nessa hora aqui, os times estão tentando sobreviver dentro desta competição e no Campeonato Brasileiro. Para quem está na ponta é uma coisa, para quem está lá embaixo também há uma certa preocupação, e é o caso do Corinthians. É isso aí que eu queria falar, porque assim, a gente está falando de um Corinthians que tem 2 vitórias na Libertadores, que encaminha sua classificação na Copa do Brasil, mas está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, né? Então, bem instalado lá. Exatamente. Então, tem que ter um foco, tem que ter um olhar especial para o Campeonato Brasileiro, porque, por isso eu acho assim, Jean, quinto jogo em 12 dias, né? Exatamente. Diniz, então... E não perdeu ainda com o Diniz, e não tomou gol com o Diniz ainda também. Essa é a questão. É para você massacrar quem vai para campo. Exatamente. Então, mediante todo esse cenário, 1-0 no Barra, tá ali, tá feita a lição, tudo certo, e não dava para esperar muita coisa a mais, né, Jean? Isso, tudo bem? Boa noite, William, boa noite a todos. É isso, assim, é óbvio que a gente sempre cai nesse clichê, né? Toda vez o que importa é o resultado, porque, em geral... Nessa fase, desse jogo... Neste campeonato, nesta fase, o que importa é o resultado, e sobretudo para quem conseguiu poupar, né, quase todos os seus titulares. Eu acho que essa é a grande notícia. Toda vez que você consegue colocar em campo um time completamente modificado daquele time que você considera o seu time ideal, e você consegue vencer... Eu acho que é motivo de comemoração. O Corinthians dá um passo enorme para se classificar, porque o adversário é o Barra, porque o Corinthians vai jogar em casa o jogo de volta, como disse o Calçade, vai poder poupar. Então, acho que não tem muito que... Acho que assim, é o tipo de jogo, inclusive, que não tem muito que você ficar detalhando, avaliando, né? Vamos olhar, vamos ficar analisando aspectos táticos do jogo. Sinceramente, não vejo muito espaço para isso. Não. Até brinquei com você, falei, essa fase de Copa do Brasil me lembra um pouco o que a gente fazia aqui depois, nos linhas de passe, depois das rodadas de campeonato estadual.
porque é um pouco isso, né? E acho que hoje os favoritismos se confirmaram, os 5 grandes que venceram, que jogaram, venceram suas partidas. Acho que o Corinthians e o Vasco com a vantagem ainda de vencer fora de casa, o que é uma belíssima vantagem. E no caso do Corinthians, poupando muito. Acho que é a grande notícia. Talvez, na minha visão, a notícia ruim tenha um peso até maior do que a notícia positiva, que é a lesão do Kaique, que parece ser séria. Obviamente a gente torce para que não seja, mas eu digo até pior, obviamente pelo aspecto pessoal, né, de um garoto que está ganhando uma oportunidade, que talvez fosse a grande notícia do Diniz, né, nessa sua chegada, foi uma ideia dele, inclusive na sua estreia, colocá-lo como titular, e ele acaba, né, sendo destaque daquela partida. Totalmente... E aí a gente vendo o lance inesperado, né? Sozinho. E aí, pô, assim, acho que pela reação dele, pelo que a gente já ouviu de quem estava ali no campo e tal, realmente é um caso muito preocupante e é uma pena, né? É aquele tipo de caso que realmente acho que deixa todo mundo entristecido, porque, cara, é um garoto ganhando oportunidade, vivendo um momento mágico, né? Porque é um momento mágico. Jogou 5 jogos com o Diniz. Exato, então, assim, é uma pena, claro, para o Corinthians também, é uma pena para o Diniz, que tinha achado talvez uma solução para uma posição em que o Corinthians hoje é carente, mas sobretudo para o Kaique, né? E aí vai ter que se virar. Hoje a substituição foi pelo Vitinho, né? O Vitinho acabou entrando. Curioso, a gente discutia, eu e o Calçado, a gente conversava ali na redação, gente, que assim, até para um time totalmente mexido, o Vitinho não foi primeira opção, né? Sim. Ele acabou entrando por causa dessa saída forçada aí do Kaique. Então me parece que o Corinthians vai ter que se virar com o Vitinho, ou não, a partir de agora. Tudo bem, Eugênio? Tudo bem. Boa noite, William, companheiros, fãs de esportes. Ele não era a primeira opção, até porque o Kaique era um dos considerados titulares que estava jogando. Então... Não foi poupado. Não foi poupado. Lamentavelmente, né, o jogador titular, que não é poupado, se lesiona e, ao que parece, vai ficar um bom tempo afastado. Lesão de joelho, torção de joelho. Não é nada simples a situação. Lamentável. Mas é do futebol. Acontece, é um lance completamente involuntário. Mas o meu destaque maior para isso, claro que o Vitinho, enquanto não volta o Memphis, né? Quando voltar o Memphis, Memphis e o Gilberto também quando volta o Memphis. Exatamente. Né? Mas queria destacar, é um jogo contra um time da terceira divisão, tecnicamente bem inferior, mas o Corinthians consegue repetir o chamado clean sheet na Inglaterra. Exatamente. É o 5º jogo do Diniz, 5 jogos em que o time não sofre gol. Isso é um contraponto ao que vem acontecendo com o time do Dorival. E nesse meio tem jogo de Campeonato Brasileiro, de Libertadores e Copa do Brasil. Fora, dentro. O time do Dorival vinha sofrendo muito gol, e essa é uma coisa que o Diniz fala logo quando ele chega, né? Prioridade é resolver a defesa, estancar esse sangramento. E ele consegue. E também é algo que vai meio contra o próprio Diniz, né? Os times do Diniz nunca foram conhecidos, nunca foram notados, nunca foram destacados por terem defesas sólidas. Pelo contrário, eram times que tinham muita posse de bola, muito ofensivos, que geravam muitas situações de gol, porém davam espaços aos adversários. O jogo de hoje nem era um jogo de tanto desafio, mas se você somar aos anteriores, é um jogo que você vai somar na continha, 5 jogos sem sofrer gol do Corinthians. E eu acho que mostra um pouco dessa adaptação do Diniz a entender o clube, entender a necessidade do momento e tentar provar que ele consegue fazer também o time jogar de uma maneira diferente, tendo mais concentração no sistema defensivo. E eu acho que é uma coisa para a gente olhar a médio prazo, porque pode ser que mostre um amadurecimento do trabalho dele. Ou antes do Birner, ou uma intervenção inicial de emergência, eu diria, para quem acabou de chegar, que é o que o time pedia alguns cuidados e ele ainda não conseguiu integralmente treinar o... Você tem, assim, alguns indícios. Concorda comigo? Sim. Do que é o Diniz. Né? Concordo. E eu concordo também com todo o roteiro dele até o momento. Para mim, é irretocável, porque ele arranca um empate com 2 jogadores expulsos contra um elenco muito superior. Ele vai muito bem na Libertadores. Para mim, ele é forçado praticamente, entre aspas, ninguém o obriga, mas é forçado a repetir elenco por falta de treinamento e por limites do elenco. A ideia começa a funcionar, do time ser mais consistente defensivamente, o time não tomou gol.
até o momento, ou seja, tudo que ele pensou até agora funcionou e só faltava a gente imaginar um time marcando no nível que o Corinthians marca e sendo capaz ainda de construir no nível que a gente está habituado a ver os times do Diniz, quando estão bem trabalhados, construírem. Aí seria um trabalho mágico, de time europeu desenvolvido, né, num prazo longo, com um elenco que não é desse nível. Então, o fato dele ter conseguido poupar hoje e voltar para Itaquera quase classificado no jogo de volta, com tudo que aconteceu antes, forma esse pacote inicial do Diniz irretocável e para muita gente que foi contra a contratação, a gente só vai para definir se ela foi boa ou não no médio e longo prazo, porque já parece que o médio prazo vai existir, né? Já está garantido o médio prazo, que no futebol brasileiro nunca vai garantir. Está surpreendendo muita gente que não botava nenhuma fé, achava que o time ia ser translocado, ia se lançar à frente, ia tomar um monte de gols. Tá aí o time do Diniz. Imbatível defensivamente. E o gol do Linga, né? E o gol do Tem Linga. esse destaque do jogo. E o gol do Linga. Mérito do Linga, do meio, fez do Pedro Raul. Fiquei todo mundo junto. Surpreendente é uma palavra para definir. Quero ver vocês porque eu acho que esse papo é legal. Esse começo, apenas esses primeiros 5 jogos do Diniz, é surpreendente por tudo isso que a gente está falando aqui, Jean? O que você acha? Se você olhar, eu acho que o jogo mais fora dos padrões é o jogo com o Palmeiras, né? Sim. Até pelas expulsões, por como o jogo se deu e pelo fato do Corinthians ter conseguido resistir. Teve uma chance enorme para fazer gol. Poderia ter feito aquele gol com o Yuri Alberto no contra-ataque. Os demais, ok. Muito pelo contrário, não quero tirar o mérito, eu estou aqui dando méritos ao Diniz, mas vamos lá. Até pela pressão que ele pegou. De cara ele já pega a pedreira. 2 jogos de Libertadores com o Palmeiras no meio. Ganhar do Platense fora. O Platense é um time inferior tecnicamente. Embora tenha vencido o jogo lá no Uruguai com o Peñarol. Incrível, hein? Mas é um time inferior tecnicamente. Mas eu acho que vale destacar. Teve também uma postura de segurança o Corinthians já nesse primeiro jogo, 2 dias depois do Diniz assumir o time. E posso colocar uma coisa? Totalmente mobilizado em todas as partidas. Sim. Não tem mais a escolha da mobilização. Mas eu acho que mas não tem nesse momento. Eu acho que essa é uma característica do Diniz, né? De não deixar, em momento nenhum, os caras pararem. É aquela coisa da intensidade máxima o tempo todo. Então, assim, não são adversários, à exceção do Palmeiras e da forma como transcorreu o jogo com o Palmeiras. Aqui para mim, é o ponto fora da curva. Os outros são resultados teoricamente esperados. Né? Ganhar do Platense, que é um time estreante em Libertadores, mesmo fora de casa. Ganhar em casa do Santa Fé e ganhar hoje, mesmo com as reservas do Barra, que é um time de Série C. Então, é dentro do esperado. E o Vitória também. E o Vitória um empate fora de casa. Ok, o São Paulo perdeu lá semana passada. Foi. Para esse mesmo Vitória. Então, foi ruim, o time não chutou em gol. É verdade, não chutou em gol, mas não perdeu. Então ele caiu para a zona de rebaixamento, mas ainda é culpa dele, ele chegou depois. Os 2 jogos de brasileiro que ele fez, Palmeiras, o empate... Mérito e vitória. Tem a evoluir. Acho que o grande desafio é um desafio agora ofensivo, de fazer esse time gerar futebol sem o Kaique, é um problema. Mas chega a ser surpreendente porque o rumo que o Corinthians vinha era muito ruim. Então ele consegue estancar a sangria. E agora, vamos ver. Na verdade, talvez a gente só consiga ver a identidade real desse time depois da Copa do Mundo. Até lá é tapar buraco e ver o que dá para fazer. Eu não consigo definir como surpreendente, acho que por tudo que o Eugênio falou também. Quer dizer, eu acho que, no fim das contas, surpreendente foi o resultado com o Palmeiras, mas também pelo contexto, né? Sim, porque o Palmeiras jogou uma boa parte com 1 a mais e uma boa parte com 2 a mais. Então, eu acho que ali é completamente surpreendente você ver o Corinthians conseguir jogar do jeito que jogou, segurar o resultado do jeito que segurou, inclusive tendo tido a chance até de ganhar aquele jogo. Então, para mim, a surpresa está só naquele jogo. Se eu olho para os outros 4 jogos individualmente, e aí dentro exatamente do que o Eugênio falou, olhando para as atuações do Corinthians, para o que foi o jogo e para os resultados, eu não acho nenhum resultado surpreendente. Não acho. Talvez o que possa ser surpreendente é hoje a gente está falando justamente do fato do Corinthians não ter tomado nenhum gol e ter criado muito pouco, porque a ideia que existe em torno do Diniz é justamente contrária. Mas também, por aquilo que o Calçade falou, era normal que o Diniz chegasse dizendo, não, pera lá, eu preciso,
tomar algumas decisões e tocar um trabalho de uma maneira que não é a minha habitual, como ele já tinha feito, por exemplo, na estreia dele na passagem pelo São Paulo, naquele jogo contra o Flamengo, o próprio jogo pelo Fluminense diante do Palmeiras. Eram jogos em que ele sabia que ele tinha contextos diferentes. Talvez isso no Corinthians esteja se prolongando um pouco mais, né? A gente está falando de uma sequência de jogos, mas eu não consigo olhar para os resultados, nem para as atuações e chamá-las de surpreendentes, exceção feita ao empate com o Palmeiras, e só porque o Palmeiras teve jogadores a mais em boa parte do jogo. Surpreendente não é a palavra, né? Mas futebol é contraditório, e sendo ultra racional aqui, eu entendo e concordo com vocês, porque o Corinthians não conseguiu nenhum resultado, com exceção do jogo do Palmeiras com 2 jogadores a menos, nenhum resultado que não tivesse bem acessível. Mas olhando a fase da equipe, quando o técnico assume, eu já passo, eu mudo de opinião. Mas isso você já não acha, Birner? Não, porque assim, é que eu acho que isso acontece muito. O tal do fato novo, às vezes eu defendo o papo do fato novo para time que está à beira de rebaixamento e faltam 7 rodadas. Porque, de fato, isso é estatisticamente comprovado, né? Que você tem, em geral... Eu esqueci o nome do nosso companheiro que fazia os programas no Bate-Bola na Veia com a gente... Gustavo Virginelli? Gustavo Virginelli. E eu me lembro dele ter trazido vários estudos nessa linha, dizendo, olha, a gente fez um estudo aqui, levantou estatisticamente ao longo de anos, numa série de campeonatos brasileiros no Brasil, e nos 7 primeiros jogos é indiscutível. Você tem um impacto. Então, assim, eu acho que, em geral, você tem um impacto nos 7 primeiros jogos. Então, eu te faço uma pergunta. Olhando tudo que aconteceu até agora, olhando o elenco, olhando a posição no Campeonato Brasileiro, que exige uma reação rápida, apesar de o campeonato ser longo, você não pode ir, por exemplo, para a Copa do Mundo, nós vamos do rebaixamento, o time do tamanho do Corinthians. Porque você vai gerar tanto caos interno... E vão ser 40 dias o assunto... E os resultados posteriores ficam ainda mais difíceis. Olhando esse impacto inicial e tudo que foi feito, eu devo olhar com otimismo, com pessimismo ou continuar com o pé no chão esperando ver o que acontece? Então, eu acho que... Porque se essa é a preocupação, eu acho que o torcedor do Corinthians deve olhar com absoluto otimismo. Quer dizer, não me parece, né, pela qualidade do elenco, porque eu sempre digo isso aqui também. As qualidades de elenco no Brasil, elas recebem nota, você tem avaliações de acordo com o desempenho. E não é assim que a coisa funciona. Não é assim que tem que funcionar. Você não avalia a qualidade de um elenco pelo desempenho que esse elenco está tendo. Você avalia a qualidade de um elenco pelo potencial que o elenco tem. E aí, se o time está jogando, se não está jogando. Agora, é evidente que esse elenco do Corinthians não é elenco para brigar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Porque ninguém falava isso, inclusive, no começo do campeonato. Mas aí, quando começa a se aproximar da zona de rebaixamento, vira um elenco rebaixável, faltam jogadores e tal. Então, se essa é a preocupação, Birner, eu não vejo nenhum motivo para pessimismo e tal. Agora, acho também que o Corinthians pode ambicionar mais do que escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Dá para ser um pouquinho mais alto. Fala, tem coisas aqui... Cara, é tão difícil, eu sinto, às vezes, não sendo leal e honesto. Quando eu venho comentar o rendimento de um time que são 13 dias, contando com o dia do Platense, dia 9 de abril e hoje. 13 dias, 5 jogos. Você imaginar, não vou contar o dia de amanhã, senão serão 14, tá? Então amanhã, 14, 2 semanas, em 14 dias, de 14 dias, 5 é o dia seguinte desses jogos, entendeu? É o dia seguinte. Então não é o dia seguinte que você vai desenvolver um time, você vai tentar recuperar. E quando você começa a disputar nessa sequência que já vinha sendo realizada, você não consegue no dia seguinte fazer algo relevante para o conteúdo tático e técnico. Botar os caras numa situação de recuperação médica, né, ali. Então, de 14 dias, 5 dias do jogo. Outros 5 são pós-jogo. É o dia que você viaja para voltar para casa, é o dia que você vê quem está com dor ali e tal. Então, cara, são 10 dias. Você entendeu? 10 dias desses 14... que não foram lá muito produtivos. Você teve o jogo, evidentemente, mas não é dia de treino. Sobraram 4 dias. E a gente tá debatendo o que melhorou, o que não melhorou. Não, com apenas
4 dias para fazer Mas sabe alguma onde está o coisa. surpreendente para mim? Você falou que melhorou, que não melhorou com pouco tempo. O surpreendente para mim é que, assim, além, claro, de não estar sofrendo gols, e eu acho que sim, apesar dos adversários mais frágeis da Libertadores, a Libertadores tem um peso para o Corinthians no sentido de as últimas edições... Afirmação. Afirmação, exatamente. O Corinthians sempre nos últimos anos se enrosca na Libertadores, cai na fase de grupos, vai para a Sula, ou nem chega na fase de grupos como foi no ano passado. Então o Corinthians tem esse peso e ele já consegue 2 vitórias e mais para voltar para ti, Calçade. Nesse pouquíssimo tempo, a gente já viu o Garro se reencontrando com o futebol, tudo bem, não jogou hoje, mas a gente está falando do tempo de início. O Garro se reencontrando com o futebol e esse menino Kaique aparecendo, tendo oportunidade e aparecendo. É muito pouco tempo para essas coisas já estarem se formatando. Mas o que entendeu? a gente viu foi fruto de conversa. É isso. Não de treinamento. Mas não é surpreendente, só na conversa ele já conseguiu. Ele não treinou o Garro um dia antes e botou pra jogar e o Garro, por aquele treinamento de 1h30, transformou. É conversa. Aí é aquela coisa do Diniz. Vídeos. De chegar, conversar e o cara se abrir. Tem uma coisa do Diniz, ô Calçade, que é o seguinte... Escolha, não é treino, é tem escolha. poucas sessões de treino, mas o Diniz é conhecido por sessões longas de treino. Não, isso é um... Que às vezes gera problema, mas é assim, 2 horas, 2h30 o treino para tentar passar a ideia. Claro que ainda é pouco, mas ele é exaustivo no treino. Dizem que o Gustavo Henrique, acho que no jogo antes do jogo contra o Palmeiras, o Gustavo Henrique falou que eles treinaram até de noite, então acho que na parte da manhã ele faz mais um treino leve, daí na segunda parte ali, que é tarde, acho que começa 2 ou 3 horas da tarde o treinamento. Normalmente com o Dorival terminava por volta das 5 horas, 5h30, então o Diniz deve terminar ali por volta das 6h30 da noite. Mas cara, vitória tranquila, 1-0, só no final do jogo ali, cara, como o cara não acertou o gol ali, graças a Deus, era só acertar o gol ali que era empate, hein. Mas jogo tranquilo. Dos reservas, cara, pra mim quem se destacou assim, não teve, claro, vai falar o Lingard pelo gol, né? Mas, cara, acho que não teve um cara assim que se destacou, realmente. Todo mundo jogou ali, né? Fez o seu feijão com arroz. E eu tinha falado hoje que o Lingard ia fazer gol, cara. Eu tinha falado, acho que 2 gols do Lingard, né? Em um duro aberto, alguma coisa assim. Mas tem que fim pra tirar essa zica. Cara, ele não jogou assim, nossa, que bola que ele jogou. Então, mas vitória importante pra gente trazer pra cá, pra Neoquímica Arena, e também poder colocar o time em reserva pra preservar os titulares. E com relação ao Kaique ali, é ligamento, mano. Até agora não saiu nada, até o momento desse vídeo aqui não saiu nada, mas pra mim nem o jeito, o cara sai chorando e tal. E porque não tem uma outra imagem por trás ali, mas é ligamento. Eu que já rompi ligamento, só de olhar a gente já sabe, né? O jogador, quando se machuca o ligamento, ele sabe também, né? Então que ele se recupere quanto antes aí. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Então até a próxima, fiel. Valeu, é nóis.